No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre will, como nós formamos o futuro usando essa palavrinha. Aqui nós temos um exemplo de uma frase usando will. Countries will ban plastic bottles. Os países vão banir garrafas de plástico. We won't damage the environment. Nós não vamos danificar o meio ambiente. Então, aqui nós temos a palavra will e aqui nós temos a palavra won't. Esse termo won't nada mais é que a junção de will mais not. Quando eles se juntam de forma abreviada, ele se torna dessa forma. Ok? A gente pode dizer que a palavrinha will, ela é um verbo auxiliar que forma a conjugação do futuro com um verbo que virá em seguida. Então, exemplo, will go. Se eu colocar aqui o personagem you, eu poderia traduzir como você irá. Então, é o futuro do verbo ir. Como é o futuro do verbo ir em inglês, Priscila? Bom, o futuro do verbo ir é will go. Tudo bem? Uma coisa bacana de se observar é que não vai ter mudança em relação a sujeito. Em várias questões gramaticais, em várias estruturas gramaticais do inglês, nós temos que observar, porque se o sujeito for tal, a gente vai fazer de um jeito. Aqui nós não vamos ter isso, tá bem? Esse will, ele vai funcionar dessa mesma forma, independente de quem é o sujeito. Então, vamos ver aqui outros exemplos de frases. Frase afirmativa. Ele aqui vai colocar da forma full, que é a forma inteira, e aqui na forma curta, a forma abreviada. Não importa quem é o sujeito. Pode ser I, you, he, she, it, we, you, they. Todos os tipos de sujeito que a gente pode ter. O que nós vamos colocar? Will. E depois de will, um verbo no infinitivo. Um verbo sem to, sem ing, sem ed, sem nada. Esse verbo ele já está acompanhado do will, já é o suficiente para ele. Ele não vai ter mais nada para a gente fazer aqui. A forma abreviada do will é os dois L's. Ok? Então, will, a abreviação são aqueles dois L's. Forma negativa. Não importa qual é o sujeito, qualquer um deles vai ficar da mesma forma. Will not. Reparem que aqui o verbo go também mantém o mesmo padrão, né? Aparece da mesma forma. Forma curta do will mais not é won't. Won't. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai fazer as nossas frases usando o will. Não tem muitas regras, não tem muitos poréns, é somente isso. Ok? Vamos praticar um pouquinho? Você precisa interpretar essas frases para julgar se essa frase está na afirmativa ou ela fica melhor, ela faz mais sentido na negativa. A única coisa que a gente precisa acrescentar nessas frases será will ou won't. É só isso que você precisa decidir. Dá uma pausa no vídeo, tenta interpretar essas frases, depois prossegue para pegar a correção. Let's go? Priscilla didn't wear a coat. She will be really cold. Verdade, Priscila é friorenta. Priscila não vestiu um casaco e foi para a rua sim. O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com muito frio. Number 1. I think we will win the game. Ai, Priscila, poderia ser we won't? Poderia, né? Se você já está achando que você vai perder o jogo, tudo bem. Gramaticalmente não teria problema nenhum. I don't think Erica likes cartoons. She won't watch The Grinch. Aqui a gente vai colocar o won't mesmo, porque pela historinha que foi contada, faz sentido a negativa. Eu não acho que a Erica goste de cartoons, de desenhos de animação. Então, ela não vai gostar de assistir The Grinch, que é um filme de animação. Number 3. It won't be sunny today. It's winter. Bom, não sei lá na terra deles, né? Aqui na nossa terra,
inverno é sinônimo de dias de sol. Dias frios, mas dias de sol. Então, também, para mim, não teria problema nenhum essa frase estar com will. Na verdade, aonde eu vivo, ela ficaria melhor com afirmativa ali, tá? Gramaticalmente também não teria problema nenhum, tá, gente? É só uma questão mesmo de interpretação. Vai estar sol ou não vai estar sol? I think Isaac will pass his exam. Aqui vai ser o will mesmo, porque a historinha continua aqui, ó. He studied very hard. Ele estudou muito. Ele se esforçou bastante para estudar. Então, eu acho que ele vai passar nas provas, né? Exams são provas importantes. Tina and Pam won't get lost. I'm sure they know where they are. Tina e Pam não vão se perder. Eu tenho certeza que eles sabem onde eles estão. I think people will drive only electric cars in the future. Eu acho que as pessoas vão dirigir apenas carros elétricos no futuro. Essa é a previsão que essa pessoa está fazendo, ok? Muito simples, muito tranquilo. Agora, nós vamos ver como que a gente forma perguntas usando o will. Observem aqui, nós temos um exemplo que está dizendo o seguinte: Will the world be a better place in the future? Yes, it will. O mundo será um lugar melhor no futuro? Sim, ele será. Da onde você tirou, Priscila, a tradução do verbo será? Eu tirei da junção de will mais be. Be, verbo to be, que a gente está careca de saber. Verbo to be significa ser ou estar. Quando ele aparece assim na frase, como be mesmo, eu vou interpretá-lo como ser ou estar. E aí, eu tenho o will junto. Por isso, eu sei que essa frase está no futuro, ok? Vamos lá. A gente está falando de futuro, a gente está montando frases usando o will. Como é que ele vai ficar na forma de pergunta? A palavrinha will precisa vir antes do sujeito. Já comentei com vocês que toda vez que a gente tiver uma pergunta que a resposta vai ser sim ou não, quem aparece na frente do sujeito, quem aparece como a primeira palavra, é o verbo auxiliar daquela estrutura. No passado era o did, no presente é do ou does. Quando é frase com verbo to be, é o próprio verbo to be. Agora nós estamos usando o will, então é ele que precisa vir antes do sujeito, qualquer que seja o sujeito, não vai ter diferença aqui. Se for he, vai ser diferente, não tem. Todo mundo igual. Coloquei will, perdão, coloquei will, coloquei o sujeito e então vai vir o verbo. Ok? E aí eu vou interpretar dessa forma, juntando will com esse verbo, eu sei que eu estou falando de vencer no futuro. Ela vencerá? Will she win? Ok? Dessa forma. Resposta. Vou colocar yes ou no? Vou colocar o pronome, que se refere a de quem a gente está falando na pergunta. E vou terminar com quem? Com o verbo auxiliar, will. Lógico que na negativa eu vou terminar com won't. Belezinha? Posso fazer outros tipos de pergunta? Pergunta que a resposta não vai ser sim ou não. A estrutura da pergunta não vai mudar. A única coisa que vai acontecer é que aqui na frente aparecerá uma question word. When, what, where, who. Tudo bem? Mas essa estrutura não vai mudar, vai se manter. Will, depois sujeito e depois o verbo ali que eu estou conjugando no futuro. Vamos praticar as perguntinhas agora? Muito bem. Olha, o desafio é um pouquinho maior dessa vez, hein? Nós já sabemos que antes do sujeito nós vamos colocar o will, certo? Essa parte está fácil. Já sabemos que no finalzinho das respostas vai ser o will ou won't. Essa parte também está fácil. Mas e aqui no meio? O que vai ser colocado? Um verbo.
Você tem aqui algumas opções e você precisa escolher qual é o verbo que vai fazer sentido naquela pergunta. Não adianta a gente aprender somente as regras de gramaticais, as regras de montagem das frases. A gente precisa conhecer as palavras, a gente precisa entender as frases. E aí, topa o desafio? Dá uma pausa no vídeo, tenta realizar essa atividade, depois acompanha comigo a correção. Let's go! Bom, no nosso exemplo, nós tínhamos assim: Will tourists travel to the moon in 2050? Yes, they will. Turistas viajarão para a Lua em 2050? Sim, eles viajarão. Number 1. Will there be more technology in the future? Yes, there will. Haverá mais tecnologia no futuro? Sim, haverá. Number 2. Will you get a new car for your birthday? No, I won't. Você vai ganhar um carro novo no seu aniversário? Não, não vou. Will we win the game? Yes, we will. Nós vamos ganhar o jogo? Ganharemos o jogo? Sim, nós ganharemos. Number 4. Will Jane go to Buenos Aires next month? Yes, she will. A Jane vai para Buenos Aires no mês que vem? Sim, ela vai. Will people use smartphones in 100 years? Yes, they will. As pessoas vão usar smartphones daqui a 100 anos? Sim, eles vão. Will you wear that red dress to the party? No, I won't. Você vestirá aquele vestido vermelho para a festa? Não, não vestirei. Will Dan become a professional soccer player? No, he won't. O Dan vai se tornar um jogador de futebol profissional? Não, ele não vai. Muito bem, terminamos de aprender tudo em relação ao verbinho will, ao futuro, usando a estrutura will.